Nós hoje sabemos, né, que pacientes com resistência à insulina, né, na verdade pessoas com resistência à insulina pré-diabéticas, acabam tendo ali um risco aumentado para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como por exemplo mama, próstata, pâncreas. Mas não só para o desenvolvimento, pessoas já diagnosticadas com esses tipos de câncer acabam tendo ali, que tem ali a resistência à insulina, uma pré-diabetes, acabam também tendo, né, um pior prognóstico, porque as células, por exemplo, da mama, né, da próstata, acabam tendo receptores de insulina e de GF1. Então, a resistência à insulina, a hiperinsulinemia, estimula o crescimento dessas células tumorais, aumentando assim o tamanho da massa tumoral. Pessoal, sejam bem-vindos ao programa Vida com Qualidade. Todas as terças-feiras, às 16 horas, eu venho aqui ao vivo no Instagram conversar com estudantes de nutrição e profissionais nutricionistas, né, sobre o atendimento ao paciente oncológico, como que esse nicho da nutrição ele pode trazer reconhecimento profissional para nós nutricionistas e também estabilidade financeira. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, para quem não me conhece. Quem é novo aqui, coloca aqui para mim também, que eu vou adorar saber quem é que está chegando agora aqui no meu perfil. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, na verdade, que eu julgo muito importante, que é a utilização, né, da vitamina D, a importância da vitamina D para o paciente oncológico, no atendimento nutricional do paciente oncológico, né? Então a vitamina D, ela tem, de uns tempos para cá, na verdade, de uns bons tempos para cá, ganhado bastante repercussão, né, sobre a importância de nós mantermos os nossos níveis ótimos de vitamina D, e para o paciente oncológico não é diferente, na verdade é muito importante e faz toda a diferença no prognóstico, no desfecho clínico, e vai impactar também nas nossas estratégias nutricionais, né? Então, se os níveis de vitamina D do paciente oncológico estiverem baixos ou longe do que seria um nível ideal, isso vai impactar negativamente nos nossos objetivos como nutricionistas que estamos aí buscando a manutenção ou recuperação do estado nutricional desse paciente, bem como a imunidade, né, homeostase imunológica, qualidade de vida. Então a vitamina D, apesar desse nome vitamina, né, ela é um pró-hormônio esteroide e ela acaba tendo diferentes funções metabólicas no nosso organismo, né? Várias partes do nosso corpo têm receptores de vitamina D, então realmente ela tem ali uma ação hormonal, né? Mais do que uma simples vitamina. Eu nunca me esqueço, né, que uma vez uma colega minha nutricionista chegou para mim e falou assim: Aline, eu estou vendo os nossos dias contados como prescritoras de vitamina D, porque no dia realmente que baterem o martelo que a vitamina D não é vitamina, é hormônio, será que vamos poder ainda suplementar, né? E realmente a vitamina D ela tem uma ação muito importante dentro do nosso organismo. Então, pensando, e eu separei algumas ações principais aqui para a gente estar discutindo, porque vai ter muito a ver com o paciente oncológico, com a situação que o paciente diagnosticado com câncer se encontra durante o tratamento e como que isso pode impactar, né, na nossa conduta nutricional. Então, o primeiro ponto é que a vitamina D, ela contribui para aumentar a sensibilidade à insulina, né, e eu já vou comentar melhor sobre isso. Além disso, a vitamina D, ela participa, né, da homeostase ali, da saúde óssea, da homeostase do cálcio, ela contribui para a absorção do cálcio, para a absorção do fósforo, né, que é muito importante para a saúde óssea, contribui também para a reabsorção do cálcio ali renal e também contribuindo ali para a mineralização óssea. Então, também vou detalhar um pouquinho mais aqui no decorrer da nossa live o que isso tem a ver com determinados pacientes oncológicos e tem muito a ver com a nossa prática, né? Nós que estamos ali atendendo os pacientes oncológicos, tá? Um outro ponto importante é que a vitamina D, ela modula a imunidade, ela é responsável ali também pela homeostase imunológica. Então, quando nós falamos, né, de fortalecer a imunidade do paciente oncológico,
preparo imunológico, nós precisamos verificar os níveis séricos de vitamina D do nosso paciente, né? Então a vitamina D é muito importante para esse aspecto, quando a gente pensa em fortalecer o sistema imunológico do nosso paciente, que normalmente já é fragilizado por conta do tratamento. A vitamina D, ela também contribui, a vitamina D, ela também contribui para aumento da expressão das tight junctions no intestino, então na diminuição da permeabilidade intestinal, também contribuindo, né, para a integridade da barreira intestinal. Então, o paciente oncológico, por conta dos medicamentos, mas principalmente por conta da quimioterapia, ele acaba tendo ali, acaba favorecendo uma desbiose intestinal, né, um desequilíbrio no microbioma. Então, tanto a qualidade, né, a diversidade, como a quantidade também dos micro-organismos mudam ao longo do tratamento, né, não só da quimio, mas da rádio, do transplante de células tronco hematopoéticas, né? Então, é muito importante também nós observarmos como está a integridade intestinal do nosso paciente, a saúde intestinal, e a vitamina D faz parte, né, também dessa modulação intestinal. Um outro ponto também que a vitamina D, ela acaba contribuindo, que daí é um dos nossos grandes objetivos, e eu vou falar bastante na live de hoje sobre isso, é sobre a recuperação ou manutenção do estado nutricional. A vitamina D, ela está intimamente ligada com a manutenção e recuperação de massa muscular. Nós percebemos, né, não só os estudos nos trazem esses dados, mas na minha prática clínica, eu vejo isso nitidamente, né, da teoria prática, eu vejo que pacientes com níveis mais baixos de vitamina D, eles acabam tendo ali uma perda em potencial de massa muscular, ou eles acabam tendo uma dificuldade, né, nessa recuperação de massa muscular, no ganho de peso, né? Então é muito importante a gente verificar também os níveis de vitamina D e suplementar, né? E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre suplementação também para paciente oncológico pensando em vitamina D, tá? E a vitamina D também está relacionada à diminuição do estado pró-inflamatório. Então ela está relacionada com a diminuição, né, de citocinas pró-inflamatórias, como o fator o TNF-alfa, como a interleucina 6, interleucina 2. Então, ela vai estar relacionada com a diminuição na expressão desses marcadores inflamatórios. E quando a gente fala assim, né, por exemplo, citei alguns fatores aí que a vitamina D vai acabar interagindo, né, vai acabar influenciando, a gente tem a descrição de um paciente oncológico, né? Tudo que a gente quer para o paciente oncológico, a vitamina D está envolvida. Então, como eu disse, agora eu vou começar a esmiuçar um pouquinho mais sobre esses fatores que eu comentei aqui com vocês, que eu citei aqui com vocês. Então, pensando ali no aumento da sensibilidade à insulina, né? Isso é maravilhoso, porque nós hoje sabemos, né, que pacientes com resistência à insulina, né, na verdade pessoas com resistência à insulina pré-diabéticas, acabam tendo ali um risco aumentado para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como por exemplo mama, próstata, pâncreas. Mas não só para o desenvolvimento, pessoas já diagnosticadas com esses tipos de câncer acabam tendo ali, que tem ali a resistência à insulina, uma pré-diabetes, acabam também tendo, né, um pior prognóstico, porque as células, por exemplo, da mama, né, da próstata, acabam tendo receptores de insulina e de GF1. Então, a resistência à insulina, a hiperinsulinemia, estimula o crescimento dessas células tumorais, aumentando assim o tamanho da massa tumoral. Um outro ponto também aqui que eu citei para vocês é a homeostase, né, da saúde óssea. E aí, quando nós pegamos, por exemplo, mulheres diagnosticadas com adenocarcinoma de mama luminal A ou B, né, que vão ser submetidas ao tratamento, né, com inibidores de aromatase, nós precisamos entender a função desse inibidor, né? O que seria esse inibidor? Como o próprio nome já diz, ele inibe a enzima aromatase. Então, vai influenciar ali na conversão, né, dos hormônios esteroides em estrógeno. Então, vai ter uma queda, uma diminuição na produção do estrógeno, o que é positivo para essas mulheres, mas impacta na saúde óssea. Então,
Nós precisamos ter isso em mente, como que os tratamentos, os diferentes tipos de tratamento também vão impactar, né, nos nossos pacientes, para sabendo, né, das consequências do tratamento, a gente possa intervir até de maneira preventiva e lembrar que a vitamina D vai ser muito importante para mulheres, por exemplo, com esse diagnóstico, para mulheres que vão ser submetidas ali aos inibidores, ao uso, né, a prescrição de inibidores de aromatase, tá bem? Além disso, né, como eu comentei, saúde intestinal tem muito impacto durante o tratamento oncológico, então a gente precisa fortalecer essa barreira intestinal, a gente precisa trabalhar na modulação da imunidade, a gente precisa diminuir a permeabilidade, então muitas vezes nós pensamos em probióticos para fazer modulação intestinal, para fortalecimento até de imunidade, mas nós precisamos trabalhar na base, então uma alimentação e suplementação. Quais são os suplementos interessantes para essa modulação intestinal? Então a vitamina D, ela se faz presente aí nessa lista, né? Então, a vitamina D, ela é essencial para o paciente oncológico, como vocês puderam observar. Não tem como nós pensarmos, né, num melhor desfecho clínico, num melhor prognóstico, em estado nutricional, se a gente não olhar os níveis séricos de vitamina D desse paciente. E até mesmo no depois, né? No paciente ali que entrou em remissão da doença, pensando na prevenção da recidiva do câncer, né? E esses pacientes, eles sempre vão ter que estar com níveis ótimos de vitamina D, né? Então, nós sempre vamos precisar olhar esses parâmetros até mesmo quando o paciente ele já não está mais em tratamento, né? Em relação aos sobreviventes do câncer. Eu não sei vocês, assim, né? Mas um tempo atrás, eu subestimava um pouquinho a vitamina D, antes de me aprofundar realmente, entender, sabe, a importância dela, principalmente, né, para minha área de atuação, que é o nicho da oncologia. Então, assim, às vezes você via lá, né, uma vitamina D baixa, você não estava tendo nenhum sintoma, né, gritante, dá para levar, né, vou suplementar, aí chegava num nívelzinho ali ok, até os médicos mesmo às vezes, né, deixavam passado, tipo, tá acima de 20, tá tudo bem, e gente, não, hoje eu tenho uma visão completamente diferente, né, hoje eu já vejo meus exames ali 20, 30, eu falo, meu Deus, vou suplementar, né. Então, para o paciente oncológico, ainda mais importante isso, né? A vitamina D é maravilhosa, só que infelizmente, e aí até agora eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre isso, eu fico impressionada, assim, na verdade até rola uma revolta dos parâmetros, né? Do referencial ali dos exames laboratoriais, né? Então, qual é o nosso nível de referência? Porque, assim, quando a gente pega os estudos realmente e dá uma olhada em como a vitamina D vai auxiliar em todos esses aspectos que eu comentei com vocês, principalmente quando a gente pega níveis de vitamina D relacionados a um melhor desfecho clínico, a diminuição de incidência de morte em paciente oncológico e prevenção do câncer ou de outras doenças que a vitamina D também está relacionada, gente, passa longe de 20. A gente está falando de níveis ali séricos de vitamina D de 40 para cima, né? 50, 60 seria um nível ideal. Então, não sei se vocês vão lembrar, acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos, não tenho certeza, a referência, né, dos exames laboratoriais, né, dos laboratórios, era ali em torno de 30, né? Não sei se vocês vão lembrar disso. Quem atende já há um tempo vai lembrar, 30, que era o nível considerado ótimo, né, bom, nível bom, né, de vitamina D, que não tinha deficiência. E aí, de uns 4, 3 anos pra cá, mudou pra 20. Gente, eu achei isso assim um desserviço, sabe? Como? Na verdade tinha que aumentar, a régua ela tinha, né, que ir pra cima, não pra baixo, né? Só que daí, aí é a teoria da conspiração, tá, gente? Isso daí fui eu conversando com as minhas colegas nutricionistas que a gente começou a questionar, nossa, por que será, né? Você pega uma população que o nível 30 é muito difícil.
Quando você pega uma população e faz exame de níveis séricos de vitamina D, normalmente é abaixo de 30 da população, por diversos motivos, né? Principalmente a baixa exposição ao sol, né? Pelo nosso dia a dia mesmo. Assim, sábado e domingo, às vezes até mais tranquilo para algumas pessoas, mas quando você vê de segunda a sexta, quem que ao meio-dia, 1 hora, consegue ali se expor ao sol por 15, 20 minutinhos? Normalmente o pessoal tá trabalhando, tá, né? Enfim, é um horário de almoço, tá dentro de algum lugar, tá no escritório, você não fica se expondo ao sol. E quando a gente fala em exposição ao sol, não é que nem eu tô hoje, né, gente? É tipo assim, bracinhos, perninhas, à mostra. Quem consegue isso hoje em dia? E aí, a nossa teoria da conspiração é que, já que ninguém consegue atingir a régua, então a gente desce a régua, senão a gente vai ter que suplementar todo mundo, né? Então essa é a nossa teoria da conspiração. Eu não sei se vocês concordam comigo, porque assim, baseado em evidência isso não é, né, gente? Porque pelo contrário, as evidências hoje, elas nos mostram esses níveis ótimos de vitamina D, pensando em prevenção e tratamento de doenças. Né? Então a gente vai esperar que a população ela chegue no nível crítico de vitamina D, desenvolva doenças para a gente suplementar a vitamina D, né? Então é complicado, né? Vou conversar agora um pouquinho com vocês sobre essa questão dos níveis de vitamina D, né? E também sobre como que a gente obtém essa vitamina D e o porquê que normalmente quase toda a população tem deficiência de vitamina D e quem dirá os pacientes oncológicos, né, gente? Então, assim, a síntese de vitamina D, ela acontece de maneira, né, endógena, então 80 a 90% da vitamina D, ela não é proveniente da alimentação. Então, quando a gente fala em vitamina, a gente pensa logo em, como que eu posso potencializar, né, colocar mais alimentos, tal, fontes dessa vitamina. Com a vitamina D, gente, infelizmente, não é assim, só 20% ali, até menos, né, está relacionado com fontes alimentares. Nós temos a D2, a D3, né, e aí muda a estrutura e as fontes alimentares dessas vitaminas, né, então temos ali, por exemplo, os cogumelos, que são fontes de D2, e nós temos ali, por exemplo, os produtos de origem animal, que são fontes de D3, ovos, leites, né, peixes, mas não tem como a gente suplementar, digamos assim, através da alimentação. Realmente precisa suplementar a parte e se expor ao sol, né? Então, para essa vitamina D, ela realmente, né, ter a ativação da vitamina D que vem ali, é proveniente, é derivada do nosso colesterol, né? Então, para ela ser ativada, para que a gente possa realmente utilizá-la, né, na sua forma ativa ali, que realmente vai ter toda essa... oh meu Deus, esqueci a palavra, que vai, né, ter todas essas ações no nosso organismo, é necessário a exposição aos raios ultravioletas, né? E aí, pelo menos de 15 a 20 minutos por dia, né? Então, quando a gente pensa na nossa rotina, quando a gente pensa no paciente oncológico, que muitas vezes recebe a orientação de não se expor à luz do sol, por conta do tratamento, né, por conta, né, que poderia ali causar manchas na pele. Então esse paciente, ele já é um paciente que não vai receber, que não vai ter essa ativação da vitamina D, que não vai ter essa conversão, né, da vitamina D na sua forma ativa. Então é um paciente que já está ali destinado a níveis mais baixos de vitamina D, né? Então, a menor exposição. Então, de maneira geral, eu diria que todos os pacientes oncológicos, eles devem ser suplementados em níveis diferentes de suplementação. Para isso, a gente tem que fazer o quê, né, gente? A gente tem que olhar, pedir exame bioquímico disso. Isso é um outro ponto que eu sinto muita falta. Não são todos os oncologistas que acabam pedindo níveis séricos de vitamina D, né? E às vezes a gente fica assim no escuro, então a gente realmente tem que solicitar, tem que fazer a prescrição, né, o pedido desse exame, para que a gente possa suplementar de maneira adequada e para que a gente possa acompanhar, né, também se a nossa suplementação está sendo efetiva ou não, se a gente precisa aumentar a dosagem, né? Então é muito importante que a gente sempre verifique, né, a vitamina D no nosso paciente. Então, como eu falei, né, nós estamos ali naturalmente, mesmo antes da pandemia,
por conta, né, da correria do dia a dia, a gente quase não se expunha ao sol. Estamos no meio de uma pandemia onde estamos mais dentro de casa, estamos sendo menos expostos. O paciente oncológico, ele já acaba recebendo essa orientação por conta do tratamento de não se expor ao sol e usar bastante protetor solar. Então isso acaba influenciando ali nos seus baixos níveis séricos de vitamina D, tá bom? Então, como eu comentei com vocês, qual seria o nível de vitamina D ideal do paciente oncológico, né? O desejável, que a gente tem que buscar a partir das suplementações, entre 50 e 60. Então, é realmente um nível alto para o nosso parâmetro, que nem a gente estava discutindo até agora, os níveis nos exames ali de 20, né? Então, é entre 50 e 60, tá? Então, nós temos ali uma régua de 40, sendo desejável um nível ótimo entre 50 e 60. E quando nós falamos também de sobreviventes do câncer, pessoas pós-tratamento antineoplásico, precisamos também continuar com essa régua mais alta, tá bom? Então, é muito importante que a gente solicite esses exames. Estamos chegando no inverno também, né? Logo mais aí estamos no inverno, então quer dizer, até mesmo os raios ultravioletas vão estar numa incidência mais baixa, né? Então, isso também é uma sacada, tá? Para nós nutricionistas. Então, assim, por exemplo, você solicita um exame, aí lá, sei lá, em fevereiro, março, aí você vê que o nível de vitamina D do teu paciente tá entre 40 e 50, vai. Ah, tá bom. Só que você está no verão. Vai chegar o inverno, essa pessoa ela vai ser menos exposta. Ó, a vitamina D dessa pessoa. Então, é muito importante que você chegue num nível realmente ótimo, porque daí quando chegar, né, nesse período de inverno, de menos ainda exposição, né, esse paciente ele vai ter ali níveis bons, por mais que tenha uma queda, ele vai continuar nesse nível bom, né, ele não vai entrar em deficiência. Então, é muito importante também a gente se atentar a isso, tá? Ou pacientes, por exemplo, que estão com níveis bons no início do tratamento, mas vão iniciar o tratamento e aí vão receber essa recomendação de não estarem expostos ao sol. A gente precisa garantir esses níveis ótimos, tá? Então, eu queria conversar agora aqui com vocês como que a gente vai fazer essa suplementação, né? Então, assim, o primeiro passo, né, pra gente suplementar a vitamina D é solicitar exame. É a gente ter o exame ali do nosso paciente e a gente ter essa mentalidade. Primeiro, o nível tá bom de vitamina D? Tá próximo do que seria ideal? Mas qual é o momento que esse paciente se encontra? Né? Ele vai continuar com esse nível de vitamina D ótimo ou a tendência é que exista uma queda? Eu preciso suplementar pelo menos o basal, que é considerado diário ali, né, de vitamina D, né? Ou realmente precisa de uma suplementação maior? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, pensando, né, em suplementação de vitamina D para paciente oncológico, eu não sei se vocês têm outra prática, mas eu, particularmente, só prescrevo a D3, né, que seria aquela de origem, de produtos de origem animal. Eu tenho melhores resultados com ela e os estudos também relacionados à suplementação de vitamina D, pensando em recuperação de massa muscular, com a utilização de vitamina D3. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, né, informação de uma revisão de uma sistemática de meta-análise que justamente comparou a suplementação de vitamina D2 e vitamina D3 em pacientes oncológicos e os pacientes suplementados com a vitamina D3 apresentaram uma menor incidência, né, de risco de morte, né, uma diminuição de 15% no risco de morte. Então, eu normalmente acabo suplementando nesta forma, né, a vitamina D3, tá, para paciente oncológico. E aí, como que é interessante fazer essa suplementação, né? Você pode suplementar a vitamina D3 ali num veículo em óleo,
porque ela é melhor absorvida junto de uma gordura, então você pode pedir ali para a farmácia de manipulação, por exemplo, né? Um veículo em óleo, por exemplo, azeite, né? Algum outro óleo que a farmácia trabalhe. Ou, se não for possível, às vezes você vai suplementar a vitamina D com algum outro nutriente, né? Um mineral, uma outra vitamina. Aí você pode orientar para que teu paciente ele consuma a vitamina D junto de uma refeição que contenha gordura, né? Então, por exemplo, assim, um café da manhã, um almoço, um jantar. Então, é muito importante orientar isso para o paciente, não esquecer, porque às vezes a gente esquece, né? Ou coloca só lá na prescrição, o paciente nem olha a prescrição, né? Aí ele toma vitamina D quando ele lembra, mas às vezes não é um momento oportuno, né? Então é muito importante, às vezes, até colocar no plano alimentar mesmo, sei lá, por exemplo, café da manhã. Nesta refeição, consumir a vitamina D, ingerir uma cápsula de vitamina D, uma dose de vitamina D, enfim, colocar lá no plano alimentar. E aí pensando, né, como a quantidade que a gente pode suplementar como nutricionistas, né? Então nós tivemos uma atualização aí em 2020 e nós podemos suplementar a dose máxima de 4.000 I por dia, tá? É até uma dosagem boa, antes era muito pior, nós podíamos só até 2.000 Is, agora a gente pode suplementar 4.000 I por dia. Então, pensando em manutenção e recuperação de massa muscular, é positivo, até vou trazer os dados para vocês baseados em estudos também, do que seria ali uma dosagem pensando em manutenção e recuperação de massa muscular associada a outros suplementos. Agora, né, o que é interessante? É você primeiro olhar como que está o nível sérico de vitamina D do teu paciente para ver se vai ser necessário 4.000, 2.000, 3.000, enfim. E você deixar essa suplementação, né? É ideal você dosar novamente depois de 2 a 3 meses de suplementação. Então, não adianta tu suplementar a vitamina D e achar que depois de 30 dias essa vitamina D vai estar boa. Tem um tempo, tá? Então, é pelo menos suplementação de 8 a 12 semanas, né? O tempo de suplementação de vitamina D. Aí você solicita novamente o exame, vê como é que estão os níveis séricos, se teve ali uma resposta positiva, se você precisa aumentar a dosagem. Lembrando que o nosso teto é 4.000. Se você dosou 4.000 e não melhorou, vai precisar de uma dose a mais de suplementação, que quem vai poder fazer isso é o médico, o oncologista, enfim, algum médico que acompanhe esse paciente. Então é muito importante também a nossa comunicação com a equipe médica, né? Para que a gente possa comentar quais estão sendo as nossas condutas, solicitar, se for o caso, a avaliação da equipe para uma suplementação maior, e aí o médico vai poder prescrever dosagens aí bem maiores, tá? Então é muito importante que a gente faça essa avaliação e tenha essa comunicação com a equipe médica responsável pelo nosso paciente. A Aline comentou, né? Sim, nutricionista só pode no máximo 4.000 I. Exatamente, então a gente tem que se atentar a isso também, tá? Se você suplementa mais, não pode, tá bom? Então você pode ir colocando essas dosagens e aí você vai avaliando como que estão os níveis séricos do teu paciente. Se for necessário, você vai aumentando essa suplementação, tá? Então, pensando aí, né, o que eu queria conversar com vocês é sobre a vitamina D associada a outros suplementos que são interessantes pensando em manutenção e recuperação de massa muscular, né? Quando nós falamos de paciente oncológico, a gente tem como um dos nossos grandes objetivos manter ou recuperar a massa muscular desse paciente, né? E como eu falei no início da live, a vitamina D é muito importante. O que os estudos, então, nos trazem de associações, né? Que vai fazer a diferença na nossa prática clínica, tá? Estudos mostram, né, que essa recuperação de massa muscular é potencializada quando a gente une a vitamina D com alguns módulos proteicos, como por exemplo a proteína do soro do leite, creatina monoidratada e também alguns aminoácidos como arginina e leucina. E aí o que os estudos nos trazem de referência para essa associação, né? No mínimo uma suplementação entre 600 e 800 UI.
Óbvio que se você olhou o nível sérico do seu paciente e você já está suplementando a mais, tá tudo bem, não tem problema. É uma dosagem mínima de suplementação pensando em manutenção ou recuperação de massa muscular, tá? Tem um artigo muito bom da Carla Prado, que agora eu não me lembro exatamente o título, mas é sobre recuperação de massa muscular no câncer. Alguma coisa assim. Se jogar ali no PubMed tem, é um artigo livre, não é pago, então todos aqui que estão me assistindo podem ter acesso. E é maravilhoso, a Carla Prado é uma nutricionista brasileira, só que ela trabalha num hospital de referência lá no Canadá, em Alberta, se eu não me engano. E ela é assim, maravilhosa, os artigos dela são maravilhosos e ela vai muito por essa linha de recuperação do estado nutricional do paciente oncológico. E tem um artigo, que é esse que eu tô comentando para vocês, que se vocês estão lá no meu canal do Telegram, que é só para nutricionistas, eu já compartilhei esse artigo. Não sei se vocês estão no meu canal, ou se vocês estavam no meu canal na época que eu compartilhei esse artigo. Mas se você não faz parte do meu canal do Telegram, então me avisa que eu coloco vocês lá, tá bom? E aí eu sempre compartilho ali artigos. Bom, enfim, que eu tava falando. Então esse artigo, ele é bem interessante, porque ele justamente traz essas informações pensando na recuperação do estado nutricional do paciente oncológico. Como fazer esse manejo? Quais são as vitaminas mais importantes? Quanto colocar de caloria? Quanto colocar de proteína na dieta? Enfim, é bem completinho mesmo. E traz essas informações de você fazer essa associação, então de 600 a 800 UI por dia, em associação ali com whey protein, uma proteína ou a creatina monoidratada, ou por exemplo uma leucina, um HMB, que vai ter ali essa ação potencializada, melhorar o aproveitamento desses outros módulos proteicos. Às vezes, se você usa um suplemento nutricionalmente completo, mas que tem como base a proteína do soro do leite, bacana, você também você pode suplementar a parte da vitamina D, já vai ter essa associação. Então, é bem interessante fazer essas jogadinhas, né? E são os tipos de jogadinhas, assim, de duplas, né? Combinações que nós montamos, que faz toda a diferença, né? Na nossa prescrição. A nossa prescrição, ela se torna muito mais assertiva, efetiva, né? E você consegue... E lembra que eu falei no início da live que a vitamina D também ajuda a diminuir o padrão, né? O estado pró-inflamatório do paciente. Um paciente inflamado, ele vai ter muita dificuldade, né? Do ganho de peso, ganho de massa muscular. Então, a gente primeiro precisa controlar essa inflamação do paciente oncológico, para estabilizar o peso, estabilizar nessa perda de massa muscular, para daí sim pensar na recuperação. E a vitamina D, então, ela vai ter essa ação, tanto pensando na modulação da inflamação, como também na recuperação de massa muscular. Então, é muito importante a gente saber disso, porque daí as nossas condutas, elas vão ser muito mais assertivas, tá bom? Então, deem uma olhada nesse artigo, deem uma lida nesse artigo, porque vale muito a pena e nos ajuda bastante a ter um norte também, né, em como fazer o manejo aí dessa perda de massa muscular para o paciente oncológico, tá bom? Então, gente, por que é importante vocês terem essa noção? Por que é importante vocês terem essas informações, né? É isso que vai nos diferenciar, né, entre uma nutricionista que atende por atender um paciente oncológico, tipo, caiu aqui, vou ter que atender e tal, daquela que realmente quer se aprofundar no caso, quer fazer diferença realmente na vida daquele paciente, que é a busca pelo conhecimento, né, que é estudar realmente mais a fundo essa área para entender, né, como que funciona ali, né, o tratamento antineoplásico, como que está o organismo daquele paciente que está com um câncer ativo, quais são as suplementações mais indicadas em cada caso, como que eu posso fazer essas associações, porque dessa forma as tuas condutas elas vão ser muito mais assertivas, muito mais eficientes, você vai ter muito mais resultados, né, o teu paciente vai ter mais resultados. A partir disso, o teu paciente ele vai ficar muito mais animado e feliz, obviamente, porque ele está vendo resultados, né, na sua qualidade de vida, bem-estar, nos exames, né, ele está tendo menos efeitos colaterais, ele está conseguindo manter ou até recuperar, né, o seu peso. E tudo isso vai fazer também com que você se destaque perante a equipe
que está acompanhando esse paciente? A equipe multidisciplinar, né, a equipe médica. E como consequência, você acaba ali tendo um reconhecimento também, né, profissional. E isso é tão bacana, né, quando a gente colhe também bons resultados, quando a gente tem um paciente, uma equipe, né, que confia em nós, né, que nos encaminha os pacientes, que tira as dúvidas conosco. Então é muito importante, né, que você tenha esses conhecimentos, que vocês possam ir atrás, né, desse conhecimento para poder também estar se destacando e ajudando de maneira efetiva esses pacientes. E aí, como eu comentei, né, a nossa comunicação com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar também é muito importante. Nós não podemos trabalhar de maneira isolada, né? A cada profissional na sua. A gente precisa se comunicar, a gente precisa trabalhar de maneira integrativa com aquele paciente, né? Porque enquanto a gente ficar olhando focos separados, né? Cada um cuida de um órgão, digamos assim, isso só vai atrapalhar a qualidade de vida, o desfecho clínico do paciente. A gente precisa realmente conversar, a gente precisa alinhar as nossas condutas, entender o que cada profissional está fazendo. O médico, ele precisa ter confiança em você, ele precisa entender quais são as tuas estratégias, você precisa entender qual é a linha de raciocínio do médico, quais são os tratamentos que ele vai propor para esse paciente, o que isso vai impactar na tua conduta, né? Então, é muito importante. Por exemplo, pensando em tipos de tratamento que impactariam também na absorção de vitamina D, que é comum num paciente oncológico, por exemplo, com câncer gástrico, né, a gastrectomia. A gastrectomia, ela vai atrapalhar, né, atrapalhar a absorção de vitamina D, né, por conta da diminuição da ação de sais biliares, né, então a gente precisa estar atento a esse paciente, é um dos outros motivos também que pode acabar impactando negativamente na absorção de vitamina D no paciente oncológico, tá bom? Então, isso é importante, porque assim, gente, o câncer, o paciente oncológico, ele não pode esperar, né, o câncer não espera. Então, a gente precisa ter noção de quais condutas realmente são efetivas, são assertivas, porque a gente corre contra o tempo com o paciente oncológico. Então, não dá também para a gente ficar às cegas testando, né? Nós temos que ter ali a noção do tipo do câncer, qual que é a localização, qual que é o tratamento antineoplásico que vai ser empregado, sinais e sintomas do paciente, né? Se ele passou por um procedimento cirúrgico, quanto que esse procedimento cirúrgico impacta nas nossas estratégias, nas nossas condutas. Então a gente precisa ter esse olhar mais amplo para realmente contribuir de maneira positiva para o tratamento. Aí falando agora da minha prática, né? Falando da minha prática, gente, eu tenho ótimos resultados com essa associação, né? Com essa associação da vitamina D com esses módulos, né? Então, até mesmo quando eu preciso suplementar ali, né, um suplemento nutricionalmente completo, não só um módulo isolado, eu sempre busco, quando eu tenho esse objetivo, né, eu busco ali procurar um suplemento com uma característica que tenha ali a proteína do soro, né, do leite, para tentar potencializar realmente essa recuperação. Então é importante que a gente esteja atento a isso, que a gente solicite exames quando esse paciente não traz exames para nós, para que a gente possa fazer essa suplementação de maneira adequada, para que a gente possa realmente, né, a cada 2 meses ou 3 meses, reavaliar, ver se as nossas condutas estão dando certo, né? Então, realmente é muito importante. Tem live minha aqui falando sobre imunidade, aí eu cito a vitamina D, tem live minha falando sobre desnutrição, eu cito a vitamina D, mas eu falei, não, hoje eu vou fazer uma live só sobre a vitamina D, né? Ela vai ser aí a nossa estrela de hoje. Que bom que vocês gostaram. A Lucivana falou, adoro as lives, breve pretendo fazer o curso. Bora lá, fica ligada porque nas próximas semanas vai ter novidades sobre o curso, hein? Vou abrir as inscrições para a próxima turma, então fica de olho, tá bom? A Lucivana comentou, qual o tipo de câncer mais comum entre os seus pacientes? Câncer de mama, muito comum. Câncer do trato gastrointestinal, estômago, intestino, também bastante comum.
Olha, assim, se você até tem para estudar mais, né? Se a tua pergunta foi pensando nisso para você se aprofundar em alguns tipos de câncer, né? Quais são os cânceres mais incidentes, se baseia pelo INCA, pela tabela ali de incidência do INCA, né? Dos tipos de câncer mais incidentes, porque aquela tabela é o que vai aparecer na área hospitalar ou no nosso consultório. É isso mesmo. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, né? São ali os cânceres mais comuns, né? E é o que normalmente aparece, viu? No meu consultório, assim, em maior volume, né? E aparece também, obviamente, outros tipos de câncer, mas são os mais incidentes, viu? Então é muito importante que a gente... Isso também é uma dica interessante, viu, para vocês. Se vocês, assim, estão iniciando, começa a se aprofundar nos cânceres que são mais incidentes, né? Ou seja, a ler mais artigo a respeito disso, a ler estratégias nutricionais para esses tipos de câncer e os subtipos relacionados a esses tipos de câncer. Então, vai se aprofundando por cânceres, né? E aí, com o tempo, né, também com a prática clínica, obviamente vocês vão se deparar com outros cânceres, outros casos, mas até uma dica aí para vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, do nosso bate-papo. Coloquem sugestões, que nem todos os dias, praticamente todos os dias eu coloco ali uma caixinha de pergunta pra gente estar interagindo. Coloca a sugestão de tema pra live que vocês queiram, algo que vocês têm dúvida, sabe? Pra gente estar se aprofundando, porque como eu falei, toda terça eu venho aqui discutir um tema com vocês. Então, e normalmente eu coloco como prioridade os temas que vocês trazem pra mim, né? As demandas de vocês. Então, me tragam, tá bom? Que daí com certeza eu vou estar me programando para estar abordando esses temas aí com vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, pessoal!